If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre o Brasil República, né? Primeira República. Até então nós vimos como foi feita essa proclamação, vimos toda a questão de adaptação, né? De reestruturação política, econômica, cultural, né? Em termos aí de criação de uma identidade nacional para o Brasil. Falamos sobre o primeiro momento dessa primeira república, chamada República da Espada. E na última aula começamos a ver algumas características da República Oligárquica, né? Ou República do Café com Leite. Falamos então da criação dessa política do café com leite e da política dos governadores. A última coisa que nós vimos foram as charges, representando aí representando essa política do café com leite, né? Como eles faziam essa política de revezamento, tá? Entre São Paulo e Minas Gerais, entre essas duas oligarquias. Lembrando que esses dois estados eram considerados dois estados fortíssimos economicamente falando, porque os dois eram produtores de café, apesar de também Minas Gerais ser grande produtora de laticínios, tá bom? Vamos continuar na nossa apresentação e ver mais algumas características importantes em relação às eleições que eram extremamente fraudulentas ao longo dessa primeira república, principalmente aqui falando de república oligárquica, tá bom? Antigamente, né, até 2 anos atrás, esse era um assunto que caía bastante nos vestibulares. Ocorreram, né, algumas mudanças, vocês sabem muito bem disso, no Enem, principalmente, de um tempo para cá, e esse assunto não tem caído mais com tanta frequência. Mas como eu sempre falo, é muito importante a gente estar preparado e ter conosco a maior quantidade possível de conteúdos, porque se cair, a gente sabe como responder, tá bom? Então, segue aqui. Como eu disse para vocês, durante esse período da República Oligárquica, vai existir uma série de estratégias, de formas de fraudar as eleições, de manipular os resultados, né? Também para poder manter sempre essas duas oligarquias no poder, para tentar manter esse poder sempre nas mãos dessa elite cafeeira do Brasil. Características: primeiro, o coronelismo, né? O coronel era o nome pelo qual os latifundiários eram conhecidos, então os grandes proprietários de terras se chamavam, né, eram conhecidos como coronel, tá? Usavam o seu prestígio pessoal para arregimentar votos, ou seja, para angariar votos, para conquistar votos. Quanto maior o curral eleitoral do coronel, maior o seu poder. Vamos entender isso daqui. Então, o coronel é aquela pessoa proprietária desse latifúndio, né, proprietária dessa grande quantidade de terras, que geralmente plantava-se café, inclusive, né. Esse coronel, ele tinha um alto poder de influência naquele território, naquele vilarejo, naquela cidade, tá? Nós chamamos de curral eleitoral, porque curral é o lugar onde abriga-se esses animais, né? Então, aqui nós estamos já em forma de crítica, inclusive, né, criticando aqui essas pessoas que acreditavam piamente, acreditavam cegamente, que abaixavam a cabeça e seguiam tudo aquilo que aquele coronel falava, né. Hoje em dia, inclusive, muitas pessoas utilizam esse termo de gado, por exemplo, né, para simbolizar essas pessoas que seguem alguns políticos sem pensar em nada, sem ter pensamento crítico, sem ter a sua própria opinião, né. A gente ultimamente chama essas pessoas de gado, né? Não sei se vocês já pararam para reparar nessa nomenclatura, imagino que sim, né? Então, esse coronel é essa pessoa que vai manipular esse curral eleitoral, ou seja, onde ele tem esse poder de influência, seja ali, né, naquele município, né, naquele vilarejo, e ele tem esse alto poder de influência política, poder de manipular essas pessoas, né, de fazer, por exemplo, de conceder favores para essas pessoas e depois cobrar esse favor de volta em forma de voto, em forma de apoio àquele candidato que ele quer que se mantenha ou que ganhe as eleições, no caso, né?
Muitas novelas, inclusive novelas globais, adotam esse perfil, mostram aqui um pouco desse contexto histórico, e geralmente eles colocam esses coronéis como pessoas que usam branco, bota, né, chapéu, enfim, bem fazendeiro mesmo, fazendeiro rico, né, e que vai dominar aí. Geralmente ele tem vários sobrinhos, né, apadrinhados, ou seja, são pessoas que ele vai apadrinhando, chamam ele de padrinho, inclusive, de forma que depois, não é porque ele era bonzinho não, tá, gente, é porque depois ele vai cobrar, de certa forma, esse favor, em forma de votos, em forma de manipulação. Óbvio, quando esse sistema de apadrinhagem, de favores não dá muito certo, parte-se para a violência, tá bom? Continuando aqui, outra característica, outra forma de fraude eleitoral é o clientelismo, né? O voto em troca de pequenos favores ou presentes, como eu acabei até de citar aqui, uma prática que esses coronéis vão fazer é esse clientelismo. Então, eu ofereço presentes para você, mas em troca eu quero voto. E isso parece algo muito, né, aqui da Primeira República, que aconteceu lá no começo do século passado, mas a gente vê ainda hoje muitas dessas características presentes, infelizmente, na nossa realidade política, né? Principalmente nos interiores, mas não precisa ir muito longe não, porque se você parar para observar, pode ser que tenha pessoas da sua família, né? Pessoas aí próximas a você que se veem nesse emaranhado aqui, nesse jogo político, e às vezes elas nem têm consciência disso, tá? O voto de cabresto, que é o voto a partir de intimidações pessoais. Você vota em mim, vote naquele candidato, senão eu posso matar a sua família, mato alguém, né? Ameaço a vida de alguém, ameaço a sua casa, ameaço a sua própria vida. Enfim, esse é o voto de cabresto. Daqui a pouco eu mostro algumas charges para vocês que simbolizam esse voto de cabresto, que também são muito conhecidas e que já caíram bastante nos vestibulares, tá bom? A fraude eleitoral, a manipulação de dados com votos repetidos ou a criação de eleitores fantasmas. Então, naquele período não existia um controle, né? O voto ele não era feito em urnas eletrônicas, obviamente, como atualmente é feito, né? Em cédulas, em papel mesmo. E isso dava brecha para muita manipulação. Essa manipulação era feita da seguinte forma: votos repetidos, né? Então a pessoa ia lá, votava uma vez, votava outra vez, e isso não tinha o controle disso, e isso acabava aí dando esse caráter de falso, né? De fraude para essas eleições. Além disso, eles pegavam também nomes de pessoas que já haviam morrido e votavam no lugar dessas pessoas, por isso era conhecido como voto fantasma. Tá? Tudo isso, todas essas formas que nós acabamos de ver aqui, tem mais uma que eu vou mostrar aqui para vocês, são estratégias de como fazer, né, de como aconteciam essas fraudes eleitorais para que o candidato da elite permanecesse ali naquele cargo ou que ele fosse eleito para aquele cargo em específico, tá? Não apenas a nível de presidência, tá bom? Mas em todos os níveis aqui dessa política que nós estamos falando. Nós temos ainda a degola, a política em caso de vitória dos opositores. Acontecia o seguinte: mesmo que, vamos supor que diante de todas essas estratégias de fraude, mesmo assim, o candidato que não deveria ganhar, que não era da elite, ganhou. Mesmo assim, existiu o comitê de verificação, né, um comitê da verdade, a comissão verificadora de poder, que verificaria se aquele candidato que ganhou não fosse o candidato preferido, o candidato da elite, o candidato que deveria ganhar. Ela interferiria e fazia de qualquer forma para que aquele candidato ficasse no poder, né? Então não tinha outro jeito. Se todas as estratégias não dessem certo, ainda tinha essa comissão verificadora do poder, tá? Essa era a degola. Então, política em caso de vitória de opositores, não reconhecimento e titulação da vitória por parte da comissão verificadora de poderes. Tudo isso é essa manipulação desses votos, tá bom? Algumas charges aqui muito conhecidas: as próximas eleições de cabresto, né? A soberania, o político e o eleitor sendo levado aí às urnas por meio desse cabresto, que é esse artefato que se coloca, né? Que se coloca no cavalo para poder conduzi-lo.
tá? Então, aqui uma outra estratégia, né, do voto de cabresto, aqui uma representação do coronel, como eu disse para vocês, né, sempre chapéu, roupa geralmente branca, né, manipulando aqui, ameaçando a pessoa com uma arma nas urnas. Mais uma com o voto com o cabresto, e essa daqui de baixo também o coronel aqui controlando essa pessoa para que votasse no seu candidato escolhido. Temos aqui uma questão do Enem de 2011 interessante para a gente pensar sobre essa questão do coronelismo. Vamos responder ela aqui juntos, tá bom? Completamente analfabeto, ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver as figurinhas, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, de 1889 a 1930, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social igualitária. De jeito nenhum, nem precisa terminar de ler a alternativa, né? Igualitária? Não era igualitária nessa sociedade, essa estrutura social, sendo que tinha uma discrepância muito grande, uma desigualdade muito grande, e essas pessoas, principalmente essas pessoas, o que é isso? Então, falsa. A primeira já descarta. B. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes, não existia harmonia nenhuma, né? Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica, não existia mais a escravidão, né? Teoricamente não existia escravidão. Ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e política, não, esse é outro período, né? Por último, letra E, agrária, uma sociedade de estrutura social agrária, marcada pela concentração de terra e pelo poder político local e regional. Resposta certa, então, se você falou aí que a letra E, você acertou essa questão do Enem de 2011, tá? Mais uma aqui sobre essa questão, sobre todo isso que nós já vimos até agora. Para os amigos, pão. Para os inimigos, pau. Aos amigos se faz justiça. Aos inimigos, aplica-se a lei. Esse discurso típico do contexto histórico da República Velha, lembra que eu falei para vocês que ainda tinha algumas questões que falava República Velha e não Primeira República, né? Aqui, num caso desse. E usado por chefes políticos, expressa uma realidade caracterizada pela força política dos burocratas do nascente Estado republicano que utilizavam de suas prerrogativas para controlar e dominar o poder dos municípios. É uma alternativa a se pensar, certo? Vamos ler a letra B. Pelo controle político dos proprietários no interior do país, que buscavam, por meio dos seus currais eleitorais, enfraquecer a nascente burguesia brasileira. É muito pelo contrário, né? Buscava empoderar, né? Não enfraquecer. Então, essa é a alternativa falsa. Letra C. Pelo mandonismo das oligarquias do interior do Brasil, que utilizavam diferentes mecanismos assistencialistas e de favorecimento para garantir o controle dos votos. Outra alternativa a se pensar. Letra D. Pelo domínio político de grupos ligados às velhas instituições monárquicas e que não encontraram espaço de ascensão política na nascente república. Alternativa completamente falsa, não tem a ver com esse contexto aí da Primeira República e de eleições, enfim, de chefes políticos, né, da forma como está sendo colocado aqui pela questão. D. Pelo domínio político de Letra E. Pela aliança política firmada entre as oligarquias do Norte e Nordeste do Brasil, que garantiam uma alternância do poder federal. Já para de ler por aí, porque não é a oligarquia do Norte e Nordeste, é entre São Paulo e Minas Gerais. A alternativa correta para essa questão, então, letra
C. Pelo mandonismo das oligarquias no interior do Brasil, que utilizavam diferentes mecanismos assistencialistas e de favorecimento para garantir o controle dos votos. Como de praxe, são duas questões que a gente fica em dúvida, né? A letra A, que a gente leu lá no começo, e a letra B. A letra A, pela força política dos burocratas do nascente Estado republicano, que utilizavam suas prerrogativas para controlar e dominar o poder dos municípios. Não eram apenas utilizando as suas prerrogativas, né, mas toda essa questão aí, essa complexidade, digamos assim, dessas oligarquias, dessa estrutura, dessa república oligárquica, com a política dos governadores, com clientelismo, com coronelismo. Então, a questão que mais expressa, né, como era utilizado esse poder pelos chefes políticos é a letra C dessa questão de 2010. Tudo bem? Espero que vocês tenham acertado também. Seguindo aqui a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura econômica dessa república oligárquica. Vocês sabem que o café é um importantíssimo produto de exportação do Brasil nesse período. Era no segundo reinado e aqui nessa primeira república ele permanece sendo, tá? Não significa, mais uma vez eu repito, vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, né? Não significa que esse café era o único produto a ser comercializado no Brasil, mas que ele era o carro-chefe da nossa economia, era o mais importante, tá? Portanto, então, era a base da nossa economia brasileira nesse período, tá? O café, então, era o principal produto de agroexportação. Durante esse período, vai acontecer o que nós chamamos de Fun de Loa, em 1898, que é a moratória, a negociação dessa moratória, né? A negociação da dívida brasileira. Como funciona isso? Eu costumo dar um exemplo muito simples, muito básico, para que vocês consigam entender esse Fun de Loa. É como se você estivesse devendo para várias pessoas, né? Você deve para o seu pai, você deve para sua irmã, você deve para sua mãe, cada um você deve um pouco. E você tá afim, essa dívida já vem, né, há algum tempo, você tá pagando só os juros dessas dívidas e você quer quitar essas dívidas todas de uma vez. Você então pega um empréstimo, por exemplo, com uma outra pessoa ou no banco, com o valor dessas pessoas e mais um pouco para você fazer o que você quiser. Isso é o Fun de Loa, é a renegociação dessa dívida. Você negocia, por exemplo, com seu pai, você deve com um tanto de gente. Aí você vai renegociar com seu pai. Fala, olha, pai, eu te devo aqui R$10, mas eu não consigo te pagar, não tenho esse dinheiro para te pagar esse mês. Mas eu devo também mais 20 para fulano, 30 para ciclano. Reunindo tudo, a minha dívida é de R$100 e eu preciso de R$150. E mês que vem eu te pago juros ou te pago esse montante, pode ser? E seu pai fala, pode ser, né? Com essa unha maravilhosa aqui que eu tô mostrando pra vocês. E seu pai fala, pode ser. E aí você renegocia essa dívida. Seu pai vai te emprestar esse dinheiro, você vai pagar ele, pagar os outros que você tá devendo. E você vai acabar devendo um pouco mais, né? Que é esse 150 aí que você pegou de empréstimo. Essa é a renegociação da dívida. Isso é o Fun de Loa. Essa é a negociação da moratória da dívida que você tem, tá? No Brasil, nesse período, acontece justamente isso. Nesse período, a estratégia da economia, né, dos economistas daquele período, foi de retirar, né, ele renegocia essa dívida brasileira com a Inglaterra, inclusive, e para a condição da Inglaterra renegociar essa dívida, foi do Brasil assinar um compromisso de retirar do meio circulante ou queimar parte da moeda, visando aí a valorização monetária, ou seja, quanto menos funciona o dinheiro da mesma forma como um produto, gente. Quanto menos eu tenho no mercado, mais caro eu vendo esse produto. Quanto menos tomates eu tenho no mercado, mais caro vai ser o tomate. Quanto mais tomate eu tenho no mercado, mais barato ele vai ser. Da mesma forma funciona a moeda. Então, quanto mais moeda, dinheiro eu tenho circulando, mais barato vai ser o meu dinheiro. Quanto menos dinheiro eu tenho circulando, mais caro vai ser, mais valorizado vai ser o meu dinheiro, tá? Nesse período, com toda a crise, né, que acontecia, na verdade, o Brasil ainda estava tentando se estabilizar economicamente, uma crise ali em 1906, uma crise cafeeira.
Mas na próxima aula que nós vamos falar sobre isso, porque nós estamos aqui estourando o nosso tempo dessa aula. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente continua esse assunto. Qualquer dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.